Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Bom dia, bom, ótimo, que especial. Um dia especial porque nós reunimos em família, família da fé. Ah, mas de qual fé? A única, a qual fomos chamados. Não existe outra fé. A fé é uma só. A fé no Evangelho da Graça, depois da cruz. Diga depois da cruz, abençoado. Com Cristo ressuscitado. Nós vamos louvar aqui agora com todo o gozo, com ânimo, com toda a força do nosso coração e do nosso entendimento. Saber que somos iguais a Deus. Sou igual a ti, igual a mim. Tua palavra diz assim: Tu és como eu, a meu espírito aqui, a tua imagem fui criado, a tua semelhança sou, e sem mancha de glória. Não temos diferença do que há em ti, exatamente o que há em mim. E por tua misericórdia já não tenho que pedir, pois pusestes tua justiça em meu viver. Sou a réplica idêntica a ti. Eu sou igual a ti, tu igual a mim. A palavra diz assim: Tu és como eu, com ninguém se a teu espírito aqui, a teu fui criado, a tua semelhança sou, sem culpa e sem mancha, e de glória em glória vou. Não temos diferença, tudo o que há em ti é exatamente o que há em mim. E por tua misericórdia já não tenho que pedir, pois puseste tua justiça em meu viver. Está justificado. Sou a réplica idêntica a ti. Sou a réplica idêntica a ti. Sou a réplica idêntica a ti. Exatamente igual ao Senhor. Ele nos fez assim. Ele nos fez. Isso é a coisa mais linda que Ele nos fez assim. E por isso nós vamos fazer o quê? Exaltar o seu nome. Exaltar a sua presença em nós. Não vamos entrar na presença de Deus, nós já estamos na presença dele. Glória a Deus por isso.
seu nome é exaltado. Seu nome é exaltado em toda a terra, seu nome é grande nos céus, seu nome é exaltado em toda a terra, dai glória e honra, louvores ao Senhor. Seu nome é exaltado em toda a terra, seu nome é grande no céu. Aqui onde estamos, seu nome é exaltado em toda a terra, dai glória e honra, louvores ao Senhor. Não há outro como o nome de Cristo, não há outro como o nome do Senhor, não há outro como o nome de Jesus. Tu és digno de glória, és digno de honra, és digno de todo o poder. Não há outro como o nome, não há outro como o nome de Cristo, não há outro como o nome do Senhor, o Senhor dos senhores. Não há outro como o nome de Jesus. És digno de glória, bem forte, és digno de honra, mais forte, és digno de todo o poder, bem forte, és digno de glória, és digno de honra, és digno de todo o poder. Ao seu nome, glória, ao seu nome, honra, ao seu nome, todo o poder. O Senhor é digno e Ele move o mundo. Esse Senhor, Ele moveu o mundo para nos trazer a informação da graça e nos arrancar da religião, da filosofia, da mentira, do medo, do engano. Nos trouxe a verdade. Agora sei que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Agora sei entender os propósitos de Deus, que me chamou muito antes de eu nascer. Agora sei que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Agora sei entender os propósitos de Deus, que me chamou muito antes de eu nascer. E o que Ele faz? Ele move o mundo e vai buscar suas ovelhas e livrá-las dos lobos. Me chamou pelo nome e eu ouvi: eis-me aqui para servir a tua graça. Ele move o mundo e vai buscar suas ovelhas. Por isso você está aqui. E livrá-las dos lobos. Me chamou pelo nome e eu ouvi: eis-me aqui
servir a tua graça. Agora sei que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Glória ao Senhor. Glorifiquemos ao Senhor. Que maravilha! Esse louvor extraordinário. Pois as belas maravilhas são as que o Senhor criou, para que nos deleitemos e demos louvor. Não atentes ao que vê e mantenha a confissão. Tudo obra para o bem, Ele já nos prometeu. Boas obras de antemão o nosso Deus nos preparou, para que as desfrutemos e anunciemos a uma voz. Já não vivas em temor, porque Ele é fiel. Tu és mais que vencedor, não por obras é por fé. Passaremos pelo fogo e nunca nos queimaremos, mas glorificaremos a Deus. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor e louvemos a Jesus, o Rei de glória. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor e louvemos a Jesus, o Rei de glória. Sob este apostolado que Deus já predestinou, glorificaremos a Deus. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor e louvemos a Jesus, o Rei de glória. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor e louvemos ao Jesus, o Rei de glória. Pois as belas maravilhas são as que o Senhor criou, para que nos deleitemos e demos louvor. Não atentes ao que vê e mantenha a confissão. Tudo obra para o bem, Ele já nos prometeu. Boas obras de antemão o nosso Deus nos preparou, para que as desfrutemos e anunciemos a voz. Já não vivas em temor, porque Ele é fiel. Tu és mais que vencedor, não por obras é por fé. Toda a prova venceremos e para sempre reinaremos e glorificaremos a Deus. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor e louvemos a Jesus, o Rei de glória. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor e louvemos a Jesus, o Rei de glória. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor e louvemos a Jesus, o Rei de glória. O Rei de glória, o Rei de glória, o Senhor. Louvemos a Jesus, o Rei de glória. Ah, papai, lindo! O Senhor que vive em você está sendo glorificado por você, que é seu filho, uma nova criatura, que não vive mais na lei, vive hoje na graça, no Evangelho depois da cruz. Senhor, graças, graças, porque o Senhor nos tirou do medo, da escravidão religiosa, e o Senhor nos trouxe para o banquete da fé, para o banquete da palavra. A tua palavra nos basta, a tua graça nos basta, Senhor. Glória ao teu nome por isso. Estamos felizes, de bom ânimo. Aguardamos com paciência a grande promessa da ressurreição e da transformação dos nossos corpos. Ao Senhor
toda a glória. A Ele é o merecedor de tudo isso. Podem sentar. Que lindo, que gostoso, que glorioso é louvar o Senhor. Saber que Ele nos escolheu para sermos iguais a Ele. Quando eu digo eu sou igual a ti, eu digo isso com propriedade, não é por orgulho de carne. Ele me fez igual a Ele, fez você também, abençoado. Você que nos assiste em qualquer parte do mundo, do planeta, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, entenda isso, viva isso. Pare de se ver como pecador. Você não é pecador, você não é qualquer coisa, você é um filho de Deus criado à sua imagem e semelhança. Isso é precioso, não tem nada melhor do que isso. E viva reinando em vida todos os dias de sua vida, ouvindo essa palavra. Você está convidado a ouvir essa palavra. Onde está essa palavra? Além de estar presencialmente aqui, e eu te convido a estar conosco também, mas ela está em todas as redes sociais que estão aí na sua tela, para você desfrutar de tudo. 2 YouTubes, Facebook, tudo que é rede social, nós estamos aproveitando para fazer a palavra correr. Ela tem corrido, graças ao Senhor, a palavra tem corrido. Tem alcançado pessoas em vários lugares do Brasil, desde Piracicaba até Oiapoque, lá no Amapá, desde o Chuí, no Rio Grande do Sul, até a Paraíba, lá no Nordeste, em todas as partes. A palavra está correndo e recebendo mentes e entrando nas mentes, não por força nem por violência, mas porque o Senhor ilumina, Ele abre os olhos do entendimento para que todos possam acessar. Nesse mesmo espírito, sejam muito bem-vindos a esta reunião preciosa e nós vamos imediatamente para a informação de que no dia 2 de agosto, olha, é agosto, hein? Já é agosto. Dia 2 de agosto, 10 horas da manhã, estaremos aqui para um dia muito especial, uma reunião da Família da Fé, completamente especial. Novamente teremos aqui 3 clipes novos de louvor ao Senhor. Eu sei que vocês estão gostando muito desses clipes que aprendem, é para você aprender. Pega lá na sua casa, entra na rede social, receba o WhatsApp, ou seja como for, para você aprender esses louvores. As letras são extraordinárias. E daqui a pouquinho, já era surpresa, não era? Tá bom, vai, tem problema. A Carlinha vai cantar no final da ministração da sementeira um louvor. Ela pegou o playback lá e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas agora vamos falar do dia 2. Estamos chegando em agosto. E vamos ter que ir para Londrina também, estão lá aguardando. Mas no dia 2 de agosto estaremos aqui de novo para estar com a Família da Fé. Um dia especial. Vamos estar juntos aqui, vamos convidar pessoas, vamos convidar os abençoados. Né? Tem pessoas que querem vir, mas alguma coisa acontece. Normalmente é visita de domingo. Visita de domingo é uma glória sobreexcelente. Né? Visita de domingo, pronto. Vai chegar a visita. Aí... Mas tudo está bem. Vamos imediatamente para ouvir as instruções importantes sobre por que nós semeamos. Nós semeamos porque nós colhemos e porque nós queremos colher mais, para semear mais, para a palavra correr mais, para eu desfrutar mais da vida. Então vamos à instrução da sementeira. Ministração da sementeira. O aroma da prosperidade. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tem um conselho bem importante para que você caminhe em prosperidade. Veja. Mas graças a Deus, o qual nos conduz sempre em triunfo em Cristo Jesus, e através de nós
manifesta em todo lugar o aroma de seu conhecimento. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. O nosso proceder é uma forma de manifestar o aroma do conhecimento de Deus no mundo. Quando louvamos ao Senhor, esse aroma também é manifestado. E quando semeamos, o aroma da prosperidade de Deus também se manifesta em nós. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdadeira prosperidade. Temos a mente de Cristo, que nos conduz a uma vida de permanente triunfo. O conceito de prosperidade no mundo está ligado principalmente à ostentação, à arrogância, ao que é visível para a carne. E muitos dos que vivem neste conceito não são felizes, porque vivem ilhados em seus medos de perder suas fortunas. Alguns acabam até adoecendo. A prosperidade que vem do Senhor é completa. Envolve saúde física e mental, segurança, paz, finanças equilibradas, pensamentos ordenados, enfim, tudo que possibilita um estilo de vida de gozo e bom ânimo. Esta palavra te alcançou porque alguém semeou, verdade? Então, colabore com sua semente para que esta palavra que te salvou corra e alcance outras vidas que estão sofrendo. Abba, Pai! A palavra, ela não produz ostentação. A palavra da graça, o Evangelho, não é como a falsa prosperidade que está até mesmo nas religiões de prosperidade envolvendo riqueza completa, riqueza plena. Tem que ter muito para poder ser próspero. Não é questão financeira, é questão interior, de bem-estar espiritual, entendimento, convicção do que se crê, saúde, como diz o texto ali que nós colocamos, mental e espiritual. A mente de Cristo, ela tem que governar toda a nossa vida e os anjos fazem isso. Os anjos, eles não trazem, é bem importante a gente entender o seguinte, os anjos não trazem revelação para nós não, tá? Quem traz revelação é o Espírito Santo que está em você. O anjo, ele nos guia nas obras preparadas de antemão, através do trabalho do Espírito Santo em você e ao seu redor. Ele ministra ao redor. O anjo não entra na tua mente, não tem nada disso. Ele simplesmente trabalha a teu favor, porque sabe que você está vivendo nas obras preparadas de antemão. Isso é bem importante da gente entender. Então agora nós vamos semear com gozo, nós vamos entregar aquilo que o Senhor nos deu no coração para a gente entregar e vamos orar também, confessar esta verdade. Vamos, se possível, estarmos em pé por uma questão até de comodidade e de atenção e foco na oração. Senhor, te amo, te louvo, te exalto e reconheço que tudo que está em mim, inclusive finanças, vem do Senhor. Não fosse o Senhor, eu não teria saúde, eu não teria bom ânimo e nem disposição. Mas o Senhor me deu tudo isso. Então aquilo que eu tenho, na verdade, foi dado por Ti. Por isso eu compartilho com o governo, com o ministério que ensina isso. Sou muito feliz por isso. Recebo que a palavra corra, seja glorificada e alcance vidas em todo o país. Assim é, eu recebo. Amém. Senhor e senhora, nesta manhã pode semear com gozo.
com bom ânimo. E vamos prestar atenção aí no clipe da Carlinha, que é muito lindo, muito especial. Mas antes vamos ouvir aqui a introdução do nosso amado Lima. Diga comigo, eu recebo, sem limites, em todas as áreas da minha vida. Esta é a nossa confissão e por isso seguimos louvando, né, amado? Seguimos louvando com a nossa Carla Gonçalves. Para nós, a nossa Carlinha. Quantos louvam a Deus por essa vida? Abba Pai, seguimos louvando, pois andamos em espírito. Abba Pai, sim é. Abba Pai. Tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. O pendor da carne dá pra morte, o que ela planta vai colher. Não vale a pena dar o que ela quer, pois nunca cessa o seu querer. É uma sede que não passa, uma busca incessante que nunca preenche a alma. Com suas paixões desenfreadas, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Andai no espírito, andai no espírito, para fazer morrer a natureza carnal. Andai no espírito, andai no espírito, para fazer morrer a natureza carnal. Mas o fruto do espírito é amor, gozo e paz, paciência, bondade, fé. Somente com domínio próprio venceremos a batalha. Para buscar as coisas do alto, com humildade de espírito, teremos uma força interior que nos ajuda a conseguir pensar em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que vem de Deus. Que seja tudo isso que ocupe o nosso pensamento, e em tudo dai graça, porque o Deus de paz está em nós. Andai no espírito, andai no espírito, para fazer morrer a natureza carnal. Andai no espírito, andai no espírito, para fazer morrer a natureza carnal. Assim é, assim nós queremos e recebemos. Adotamos. Isso é assim, abençoado. Esta é a ideia. Usar a internet a nosso favor. Pega o playback, procura um aplicativo. Ninguém falou nada. Ela foi lá, baixou um aplicativo, pegou o louvor e pronto. E foi à frente. Façamos isso. Quem será o próximo? Oi?
Sim. Cantar junto, claro, vamos cantar. Aprendamos as letras, porque a preciosidade qual é? Número 1, a letra. É a letra é perfeita. A música é linda. E as imagens são um complemento para que a internet desfrute também. Que a palavra corra de todas as formas possíveis e que nós possamos usar tudo o que nós temos para que o Senhor seja glorificado de todas as formas. O mundo precisa disso. O tema, a ministração da palavra do Evangelho da Graça depois da cruz, para hoje, tem por título... Pode falar bem alto? O Espírito Consolador. Não sei se você já acessou a ministração de quarta-feira passada, que teve por título A Perfeita Unidade do Deus Vivo, onde nós apresentamos uma conexão profunda entre as palavras de Jesus no livro histórico de João, onde Jesus profetizou a chegada do Consolador, e o cumprimento dessa profecia nas cartas de Paulo. Se você não acessou, acesse lá. O que Jesus promete, Paulo explica. Interessante, né? Jesus não explicou como é que seria a vinda do Consolador, mas Paulo foi lá e disse, é assim, assim, assim. O que Jesus anuncia, Paulo traz como doutrina. Então, a partir de agora, nós vamos exatamente demonstrar o Evangelho da Graça, mostrando cada detalhe do cumprimento desta promessa, da chegada do Consolador. Você pode me dizer onde está o Consolador e quem é ele? Bom, nós vamos apresentar isso agora. Consolador, muitas vezes, dá a ideia de alguém que veio passar a mão na nossa cabecinha quando a gente está sofrendo. A função do Espírito Santo não é essa. Não é consolador no sentido de, tadinho, ele está sofrendo, eu vou lá dar uma força. Não é isso. Primeiro ponto. Nas cartas de Paulo, o Espírito Santo deixa de ser apenas uma promessa futura e passa a ser uma realidade presente, permanente na vida do cristão. Você que está me assistindo de fora, você se considera cristão? Você que está aqui presencialmente, quantos aqui somos efetivamente cristãos, no verdadeiro sentido da palavra, depois da cruz? Todos nós que estamos aqui, porque a nossa mente já foi transformada e renovada para nós entendermos isso. Não é cristão que segue um homem que andou pela terra por 33 anos. Naquele tempo não havia cristãos, havia judeus, e Jesus veio debaixo do judaísmo também. Então, a primeira coisa que Paulo mostra é que o Espírito Consolador, o Espírito Santo, habita naquele que crê. C-R-E, acento circunflexo no E. Aquele que crê, não é aquele que vai aceitá-lo, é aquele que crê porque já é dele. Então você não precisa, como o sistema religioso ensina, eu me vejo no passado, passei um certo momento na minha vida, com a mão de alguém na minha cabeça, achando que com a mão na cabeça eu ia sentir o batismo no Espírito Santo. Você não precisa sentir o Espírito de Deus, ele não está aí para que você simplesmente sinta, mas você precisa crer em sua palavra que está no Evangelho ensinado depois de sua ressurreição, da ressurreição de Cristo. Sentir pode ser apenas uma coisa da carne. Muitas pessoas sentem coisas, e sentir é coisa da carne.
No ponto 7 nós vamos falar mais sobre isso. Mas Jesus disse que o Consolador estará em vós. João 14:17. Ele disse, o Consolador que virá, ele não virá como eu vim, disse Jesus. Jesus veio 33 anos e depois se foi. Mas ele disse, eu tenho que ir para trazer, para que o Consolador venha até vós, porque ele vai estar em vós. O Consolador está em você hoje, Deus mesmo, Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo escreve em 1 Coríntios 6,19, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Eu fico imaginando pessoas que foram educadas na religião, lá tem toda a cidade no Brasil, toda, tem aquele santuário de pedra no meio de uma pracinha, onde a pessoa, hoje eu vou lá, ali dentro eu me sinto tão bem, é o santuário entrando, o santuário do Espírito entrando no santuário de pedra. O santuário, depois da cruz, é você, filho de Deus abençoado, completo e perfeito em Cristo. E Paulo também diz em Romanos 8:9, isso é muito forte. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo é a mesma coisa, ok? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E mas como é que faz? Aquele que não tem, como é que ele consegue? Como é que eu consigo se eu não tenho? Não consegue? Como é que faz para conseguir? Quanto paga? Não tem dinheiro que pague, não tem religião que tenha que receber isso, nada. Você não tem, não tem. Mas não estou falando aqui para quem não tem, estou falando aqui para quem tem e não sabe. Esse é o ponto. Você tem. Porque a promessa se tornou uma realidade. Depois da cruz, o Espírito Santo está em cada um dos filhos de Deus. Outra coisa, no ponto 2, o que o Espírito Consolador produz? Ensino. Jesus prometeu, lá em João, ele vos ensinará todas as coisas. Todas, diga todas. Ele não vai ensinar algumas coisas, ele vai trazer a revelação completa, através de Paulo. Ele vai ensinar todas as coisas. A graça, abençoados, ela é ensino. A graça não é uma religião mística, onde a pessoa entra lá e começa o cidadão a gritar aleatoriamente, falando qualquer coisa. Não é assim que funciona. A graça precisa ser recebida por meio do ensino. Então, 1 Coríntios 2, 10 a 16, lá Paulo afirma que, número 1, olha que interessante, o Espírito conhece as profundezas de Deus. Ora, por quê? Como é que o Espírito conhece as profundezas de Deus? Porque Ele é Deus. E Paulo também diz que Ele concede entendimento espiritual. Por quê? Porque é o próprio Deus ensinando. E também Paulo diz lá, em 1 Coríntios, no capítulo 2, dos versos 10 a 16, é bom ler, não dá para pôr tudo aqui. Permite discernir o Espírito, permite discernir aquilo que o homem natural não consegue compreender. Você chamar alguém que não tem espírito, ou que não, naquele momento não está entendendo nada, é um homem natural, senta aqui e ouve isso, ele mesmo vai dizer, isso é para mim, eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando. Ponto 3, outra coisa que o Espírito produz, ele glorifica a Cristo. O que Jesus afirmou? Ele me glorificará, lá em João. Ele vai ensinar todas as coisas, ele vai habitar em nós e ele vai me glorificar. Ué, como é que o Espírito vai glorificar Cristo? Então quem é Cristo? Se ele merece glória, se ele recebe glória, quem é Cristo? Deus. O Espírito Santo que vive em nós, ele glorifica a Jesus que se foi como homem, mas permanece como Deus em cada um de nós, na presença e na pessoa do Espírito Santo. Nas cartas, Paulo mostra que toda a atuação do Espírito conduz à exaltação de Cristo. Vamos dar um exemplo? 1 Coríntios 12, 3. O que está escrito aí? Ninguém pode dizer,
Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Falar da boca para fora, a pessoa pode até tentar enganar. Mas, de verdade, só fala em Cristo, só entende Cristo, se o Espírito está dentro da pessoa. Nem todo religioso tem o Espírito dentro dele, está na religião por conveniência de alguma coisa. Mas muitos lá também são de Deus. E a nossa função qual é? Nossa missão: levar a palavra para salvar os crentes. Pela loucura da pregação, porque fora a loucura da pregação, a religião já tem tudo que ela precisa. Ela tem atividade, ela tem obra, ela tem batismo, tem ceia, tem tudo. Jejum, vigília. Só falta uma coisa na religião: ser salvo pela loucura da pregação. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala no ponto 4 aqui agora: o Espírito Consolador produz transformação, coisa que a religião não produz. Você vai na religião, o que tem lá? Senhor, vou entrar na tua presença. Deus abençoe. Deus ajude. Deus guarde. Vai com Deus. Por quê? Porque eles nunca se sentem completamente plenos, sabendo que Deus está dentro deles. Então, em 2 Coríntios 3,18, Paulo afirma: portanto, todos nós que entendemos a graça, olhando com a cara descoberta, como em um espelho, a glória do Senhor, você olha com a cara descoberta a glória do Senhor, você vê quem nela? Você mesmo. Que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é espiritual. Não adianta olhar para o espelhinho da casa lá, bonitinho, não tem nada a ver com carne. É o espelho da glória do Senhor no teu espírito. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A transformação da graça, ela não é através de coisas novas. A mesma palavra que não deve se ir além dela e nem a quem, é a palavra que transforma você a cada dia. É a renovação da mente. Por isso Jesus chamou o Espírito de Consolador. E Paulo mostrou que o Espírito santifica, está lá em Romanos 15, 16. Ele transforma, está lá em 2 Coríntios 3, 18. Ele fortalece o homem interior, Efésios 3,16, para a pessoa pegar isso aqui, tirar uma foto dessa página e ir para casa para olhar lá. Produz fruto espiritual, Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, blá, blá. E mortifica as obras da carne. O que a Carlinha cantou hoje? Letra da glória. A glória tirou da onde? Do Evangelho de Paulo. O que está escrito lá? Andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Jamais. Quando você dá uma coisinha que a carne quer e que não deveria querer, imediatamente você se arrepende. Quando você dá, ela já pronta. A carne é pronta. E aí você fala, não devia ter dado. O Consolador, então, ele não apenas conforta, veja, ele renova a tua mente. Ele transforma a tua maneira de pensar para que você se corrija também. Ponto 5. O que mais o Consolador faz? Guia. É o Espírito que guia, veja. Não é o anjo. O anjo, ele guia mediante o que o Espírito está fazendo. Mas ele não tem... Quando o anjo tem a atitude própria de fazer as coisas, ele está fora da palavra. É anjo de rebelião, como aconteceu com o nosso amigo de jeito nenhum, o nosso cidadão lá, que já foi aniquilado, né? O famoso Lucifer, Satanás, o diabo, como quiser. O Espírito, então, ele guia. Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. Então, toda palavra que você diz, eu entendi essa palavra, é porque o Espírito dentro de você mostrou a revelação dessa palavra. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14.
Como é que você descobre se você está sendo guiado? Ah, você descobre. Pela palavra. Pela palavra. Você pode estar onde você estiver. O Espírito falou com você. Faz isso. Vai aqui. Você vai. Se você é um filho de Deus iluminado, vai. Pode até ser meio rebelde, mas vai. Se é rebelde, só posso dizer, azar seu. E ainda, o que mais Paulo diz em Gálatas 5,16? Andai em espírito. Acabamos de cantar isso. E não satisfareis a concupiscência da carne. Dá para traduzir essa expressão, concupiscência? Concupiscência é maquinação. Maquinação. Quando você anda em espírito, você saca a maquinação que está dentro de você mesmo, do diabo, na tua carne. Você saca aquilo, você percebe, e você fala, não, eu vou andar no espírito. Não se pode confundir a ação do Espírito de Deus com o serviço angelical, repetimos isso novamente. O Espírito guia para que os filhos cheguem à verdade plena e permaneçam nela. E o anjo guia os filhos de Deus que já estão na verdade. Ponto 6. Agora, o Espírito intercede. O Consolador, ele intercede. É uma das obras mais extraordinárias do Consolador. Interceder por nós. Não precisa da Virgem Maria para interceder, porque o Espírito Santo já está em cada um de nós. Não precisa de um santinho, meu santinho não sei das quantas. Não. Deus está em você, Cristo mora em você, o Espírito Santo de Deus está em você. Romanos 8, 26 e 27. Preste bem atenção nesse tema. O Espírito nos ajuda em nossas debilidades, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vai ser um dos próximos temas nossos aqui à frente. Gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Verso 27. E aquele que sonda os corações. Quem é que sonda os corações? Deus. O Espírito. Cristo. Tanto faz. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ou a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. É possível alguém que tenha o Espírito de Deus dentro dele, com o entendimento da graça, estar fora da vontade de Deus? Não é possível. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus na minha vida. Bom, você pode até ter o Espírito de Deus em você, mas você precisa crescer em graça para você entender qual é a vontade de Deus na sua vida. Por isso tem muita gente para lá e para cá, vai para lá, vai para cá, faz um negócio aqui, deu errado, faz outro aqui, deu outro errado, faz outro aqui, deu errado. Porque apesar de ter o Espírito dentro dele, esse Espírito não está funcionando por falta de conhecimento da palavra. Então é necessário que esse Consolador tenha acesso para orar por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe que nós não sabemos muitas vezes como orar porque não encontra palavras corretas para expressar aquilo que eu tenho que falar? Ou então pedir algo inconveniente que não esteja dentro do propósito de Deus, ele não manda, ele não vai trazer. Porque você quer uma coisa. Você quer aquilo que você está esperando. Será que é para chegar? Será que é o que Deus quer? Será que é exatamente aquilo que você precisa para você reinar nessa terra? Ou é algo que quando chegar vai te atrapalhar? Vai ser pedra de tropeço na tua vida? Pode ser o que for. Pode ser até dinheiro. Pode ser tudo. Qualquer coisa. Então, o Consolador, ele permanece com o cristão até mesmo quando ele não sabe orar. Já pensou se o Espírito fosse se retirar de alguém que não sabe orar? Quanta gente já estaria longe. Não, o Espírito permanece em você até que você cresça, aprenda e amadureça.
Esse é o ponto importante depois da cruz. Antes da cruz, isso não acontecia. O Espírito vinha, fazia o que tinha que fazer, chamava o Moisés e falava: agora, Moisés, vai embora. Vai para o Egito. Não vou voltar mais para te falar mais nada. Pronto, saía, por causa do pecado. Ponto 7. Nós falamos que íamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui. O Espírito, ele não está só dentro de você. Ele não está aí te levando para passear. O Espírito sela os salvos. O que é um selo? Um selo é uma coisa, é um carimbo oficial para dizer que a sua encomenda, ela é oficial e está correta. Então Jesus disse que o Consolador permaneceria para sempre. Quer ver Paulo explicando isso? Efésios 1, 13 e 14. Paulo diz: fostes selados com o Espírito Santo que foi prometido, o Espírito Santo da promessa. E Paulo diz ainda em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Uau! Puxa, que forte que é isso. Então, número 1, o Espírito é o selo de segurança da tua herança futura. Ele não vai sair mais daí de maneira alguma. Mas você pode entristecê-lo? Pode. Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo. O que é entristecer o Espírito Santo neste caso? Se nós o temos dentro de nós, nós sabemos o que é isso. Não vou ficar apresentando casos individuais, mas um deles é, primeira coisa, viver na carne. Quando a gente vive na carne, a gente entristece o Espírito Santo. Por falta de conhecimento, por teimosia. Acabamos de falar algum tempo atrás aqui que tem pessoas teimosas que não querem se submeter a Deus. Vai chegar a hora que não tem saída. Querendo ou não. Tem uma música, acho que é do Ivan, pastor Ivan, que diz assim: ainda que queiras ou não, ao fim tu estarás crescendo em graça. Quer fugir? Tenta. Eu não aguento mais aqui. Vai. Foge. Querendo ou não, um dia você estará crescendo em graça. Porque a Deus tem propósito contigo, não adianta. Então eu vou mencionar de novo o que eu falei no começo. O Espírito Santo em você é o selo de segurança da herança futura. O que quer dizer isso? Lá em Filipenses diz que ele está em você, aguardando o dia do resgate da sua propriedade para o louvor de sua glória. Um dia ele virá para resgatar você, tirar você desse corpo de carne, ou pela ressurreição. Nesse caso, se você ainda está em corpo de carne, vai ser pela transformação. Se você já foi antes disso, aguardar a ressurreição num lugar que pode ter certeza que é bem melhor do que aqui, mas ninguém quer ir, todo mundo quer reinar aqui, claro. Mas Paulo disse que é muito melhor, né? Mas ele tinha que fazer umas coisas por aqui, então Deus o manteve por aqui no devido tempo. Outra coisa importante está aqui agora. O Espírito une a igreja. O Espírito não está dentro de mim para eu me ensoberbecer e dizer eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Tem uma finalidade. Jesus prometeu um consolador para todos os discípulos, mas Paulo mostra que isso produz um único corpo. A igreja, o Espírito, o corpo de Cristo, ele não é composto por pessoas que estão com o narizinho empinado, arrogante, achando que só eu, só aqui, é só aqui. É só aqui que tem a unção. Não, abençoados. Por que a palavra está correndo pela internet? Porque ela vai alcançar gente que está lá não sei aonde, e essa pessoa, se ela estiver escolhida lá, ela não tem nem onde congregar, muitas vezes não tem. Você tem o privilégio de congregar presencialmente, ela não tem. Isso quer dizer o quê? Que ela faz parte da família da fé, do mesmo jeito que você e eu.
1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Não tem nada a ver com batismo em água. Batismo em água, o cidadão faz aquela escolinha de classe lá na igreja, aí vai para a água, batiza na água, se acha, agora eu sou tal coisa. Para com isso. Acha que o pecado foi na água. O pecado foi embora na água. E quando é batistério que não tem rio? Fica ali em algum lugar, tem que depois esvaziar aquilo ali, senão o pecado não tem nada a ver. Abençoados, a unidade da igreja não é organizacional, não é um sistema. Isso é obra do Espírito, isso está em toda parte. Eu falo com gente lá do Amazonas, que eu falo, como é que você é abençoado? Ele nem me conhece pessoalmente, ele fala cada coisa. O abençoado Raimundo lá no Ceará, é um negócio impressionante, eu falo com ele. O abençoado Madalena na Bahia, tanta gente. Você fala com a pessoa, você fala, como pode? A gente nunca se falou frente a frente. E a pessoa não na mente, ela tem entendimento perfeito como nós. Muitos, além de alguns que foram daqui e hoje, sei lá onde não. Ponto 9. O Espírito confirma a adoção. Deixa eu ver onde está aqui. Olha que interessante, João 14, 18. Disse, Jesus prometeu não nos deixar órfãos. Se Jesus disse, voltarei para vós, não vou deixar vocês órfãos, não precisa fazer aula de português. Se Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, quem é Jesus? Quem que pode não deixar alguém órfão se essa pessoa não é pai ou filho? Jesus é pai, assim como o Espírito Santo e assim como o próprio Deus Altíssimo. São atuações diferentes. Um age de um jeito, outro age assim, outro agiu 33 anos na carne, o outro agiu no Espírito depois. Por isso, Romanos 8,15, Paulo diz, recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos. O que quer dizer Pai? Intimidade com o Pai. Tem filho na religião que não tem intimidade com o Pai. Pode até falar da Pai lá, mas não sabe o que é isso. Não sabe o significado real, espiritual disso. Isso aí só pode ser usado por quem tem entendimento. Aí ele fala, Abba Pai, e manda ele orar. Vamos orar então, o irmão fulano vai orar aqui na hora. Aí ele vai dizer, Senhor, agora eu entro na tua presença. Cadê o Abba Pai? O Abba Pai se foi para algum lugar, ele escorreu pelo rabo. Porque o Abba Pai é entendimento de que você tem a chave de casa e está comendo na mesa. Isso quer dizer espiritualmente o quê? Que você tem acesso a esta graça na qual você está firme e você entende que você é um filho do Pai, amado. E participa da ceia do Pai. Então o Consolador confirma a nossa filiação diante de Deus. Você é filho, diga eu sou filho. O filho tem o quê? Herança. O filho tem herança. Qual é a tua herança? Reinar com Cristo nesta terra. Governar com Cristo. Eternamente. Eternamente, para sempre. Reinar em vida começa aqui, para quem entende. E segue por toda a eternidade. Então, existe uma sequência muito importante agora entre Jesus. Jesus falou Abba Pai. Exatamente. Jesus não está aqui, mas está aí. Jesus dizia, Abba Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas como você quer. Por quê? Porque Jesus e o Pai, Jesus estava como um homem. Como um homem, ele sofreu pra caramba. E o sofrimento dele, mas não foi na carne, meus pais. Todo mundo pensa que Jesus sofreu por causa da coroa de espinho, porque não sei o que, espetaram ele lá na cruz. Aquilo para ele não era problema. O problema era o trabalho que ele ia ter com esse mundo depois que ele se fosse. Então,
Agora vamos no quadrinho lá. Jesus em João e Paulo nas epístolas. Está aqui a comparação. Em João, Jesus prometeu o Consolador. Paulo nas epístolas explica a atuação do Consolador. Jesus em João diz que habitará nos discípulos. Paulo, depois da cruz, diz que ensina que somos templo do Espírito. Em João, Jesus prometeu ensino. Paulo, nas epístolas, explica a revelação espiritual, que é o ensino. Jesus promete direção em João. Ele vos guiará. Em Paulo, nas epístolas, ensina a andar no Espírito. Isto é guiar, ensinar a guiar, a andar no Espírito. Jesus em João promete permanência. Promete que ele estará para sempre conosco. Vem Paulo e diz: vocês estão selados com o Espírito Santo quando vocês ouvem a palavra do Evangelho da verdade e recebem. Jesus em João prometeu consolo. Paulo nas epístolas revela a intercessão do Espírito. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus em João diz que glorifica a Cristo. E Paulo revela, mostra que toda a obra do Espírito exalta. Não deixarei órfãos. Então quem é que voltou para viver em você? O próprio Cristo. Quando ele se foi, a carne dele se foi, o túmulo estava vazio, aí veio todo mundo, aquela coisa toda, que ele chorou todo, cadê Jesus que foi embora, e agora como é que a gente fica? Aí veio o Espírito Santo para habitar em cada um de nós. Meus irmãos, conclusão. Os ensinos de Jesus em João e as cartas de Paulo, elas não estão ali para se competir uma com a outra, é para complementar e entender uma e a outra. Jesus revelou a promessa do Consolador antes da cruz, enquanto Paulo escreveu após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, explica como essa promessa se concretiza na nossa vida agora. Há ainda algo muito importante que a gente precisa compartilhar para fechar. Em João 16,13, Jesus afirma que o Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Nas cartas de Paulo, o próprio Paulo declara que recebeu o seu Evangelho por revelação de Jesus Cristo. Quem é que revelou o Cristo para Paulo? O Espírito. O Espírito Santo. E que comunica palavras ensinadas pelo Espírito. Está em 1 Coríntios 2,13, Gálatas 1, 11 e 12. Assim, o ministério apostólico de Paulo pode ser compreendido como uma das principais expressões do cumprimento da promessa de Cristo. O Espírito revelou, iluminou e ensinou as verdades da nova aliança, tornando conhecidas as riquezas do Evangelho e o propósito eterno de Deus para a igreja. Então, quando se fala em Evangelho, a gente tem sempre que entender que Evangelho não pode ser, nem poderia ter sido Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, porque ali Jesus ainda estava como homem. Somente depois que ele ressuscita, vai à cruz e ressuscita, chama Paulo, leva ele lá e diz: agora vou conversar. Porque o verdadeiro Evangelho é esse que eu estou falando para você agora. Aí Paulo fez o quê? Escreveu este Evangelho através de cartas para as igrejas. E isto está até os nossos dias aí. Mas se Paulo escreveu 15 cartas, 16, 20 e não chegou. As que estão aí são suficientes para tudo que é necessário para nós. É por isso que nós não podemos ir além do que está escrito, porque não há necessidade. Vai virar misticismo e nem aquém do que está escrito. Tem que falar tudo o que tem que ser falado. Tem que crer em tudo que está aí, do jeito que está.
e entender o que está escrito. Aquela música, eu quero que valorize, fala tudo, né? Pode ser. Será que o pessoal sabe? Não sabe. Quero que valorize. Não tem como. Então põe a Carlinha aqui. Vai repetir a carta? Andar no Espírito. Vamos cantar? Vamos louvar de novo? Glória a Deus por isso. Papai. Tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. O pendor da carne dá pra morte, o que ela planta vai colher. Não vale a pena dar o que ela quer, pois nunca cessa o seu querer. É uma sede que não passa, uma busca incessante que nunca preenche a alma. Com suas paixões desenfreadas, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Andai no espírito, andai no espírito, para fazer morrer a natureza carnal. Andai no espírito, andai no espírito, para fazer morrer a natureza carnal. Mas o fruto do espírito é amor, gozo e paz, paciência, bondade, fé. Somente com domínio próprio venceremos a batalha. Para buscar as coisas do alto, com humildade de espírito, teremos uma força interior que nos ajuda a conseguir pensar em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que vem de Deus. Que seja tudo isso que ocupe o nosso pensamento, e em tudo dai graça, porque o Deus de paz está em nós. Andai no espírito, andai no espírito, para fazer morrer a natureza carnal. Andai no espírito, andai no espírito, para fazer morrer a natureza carnal. Assim é, assim nós cremos e recebemos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita
Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.